Pessoal, Fortaleza 1, Atlético 0. O Atlético fez um primeiro tempo bom e um segundo tempo muito ruim. Um jogo que teve vitória merecida do Fortaleza. Acho que o Wesley Carvalho, para mim, o erro base dele nesse processo que levou o Atlético ao perder o jogo para o Fortaleza foi não testar o esquema com dois zagueiros apenas. Porque ficou muito claro, mais uma vez, que o Atlético fica com dificuldades na marcação, na zaga. O Atlético sofreu muito, seja com o Vinícius Cauê, seja com o Esquivel depois, para marcar o Marinho primeiro e o Iago Pikachu, que acabou marcando o gol da vitória. E o Atlético já poderia ter treinado um time com dois zagueiros. Matheus Felipe foi mais ou menos, o Kaique Rocha jogou até onde aguentou, depois ele claramente sentiu a falta de ritmo, e o Zé Ivaldo sempre com a inconstância dele. E o Atlético também teve chances de fazer, né? Teve pelo menos 3 chances reais de fazer o gol, a do Arriagada, depois com o Marcelo e com o William. O Atlético teve pelo menos essas 3 chances para fazer e acabou não fazendo. O primeiro tempo equilibrado, os dois times alternando, fazendo uma trocação, digamos assim, né? Porque teve um momento de domínio do Fortaleza, outro momento de domínio do Atlético, um 0-0 justo, talvez até o 1-1 fosse mais justo do que o 0-0, mas no segundo tempo o Fortaleza fincou bandeira dentro do campo de defesa do Atlético, jogou muito pelo lado direito, o Marinho levou vantagem nos duelos. Engraçado, o Marinho jogou como vinha jogando recentemente pelo Flamengo, mas rendendo muito mais do que vinha rendendo no time carioca. E o Fortaleza foi se encorpando, o Atlético foi criando menos, o Wesley acabou queimando as alterações com 19 minutos do segundo tempo, e assim, logo depois o Hugo Moura machucou, e um pouco mais tarde o Alex Santana também se machucou e acabou tendo que fazer número até o final do jogo, estava jogando até de zagueiro. Mas o Atlético perdeu a possibilidade de conquistar pelo menos um empate que seria bastante interessante para esse jogo. Algumas peças reservas do Atlético deixaram a desejar. Coelho, que é um jogador que vira e mexe, aparece no time titular de novo, não aproveitou a oportunidade. O próprio Alex teve uma atuação bastante discreta. E na zaga, né, o Matheus Felipe não foi bem, o Kaique Rocha começou bem, mas caiu de produção, e o Zé Ivaldo, como eu disse, já inconstante. E aí você junta um time, né, que termina o jogo com muitos jogadores fora de ritmo, né, o Kaique Rocha estreando, fazendo o primeiro jogo dele na temporada, primeiro jogo em quase um ano. O William entrou vindo de lesão, Marcelo vem de longa inatividade, Léo Cittadini há muito tempo não começava um jogo. O Esquivel vem agora, estreou contra o Flamengo na quarta-feira. Então o Atlético tinha muitos jogadores sem ritmo, enquanto o Fortaleza continua acelerando. Enquanto o Atlético teve gás, aguentou. Depois o Fortaleza ganhou, e com méritos, por 1-0, o gol do Iago Pikachu. Mais uma vez, eu repito algo que eu já disse aqui e disse também na Banda B. O Atlético precisa contratar. Terans está indo embora, Pedro Henrique diz que define a sua vida depois do jogo do Flamengo, o Bento me parece que só se a Juventus realmente fizer uma proposta, mas não sei se vai chegar. O Vitor Roque, né, o Atlético ainda não anunciou, mas fica pelo menos até o final do ano. Então o Atlético precisa o dinheiro da própria venda do Vitor Roque, da venda do Terans, de uma possível negociação do Pedro Henrique para reforçar seu time. Um zagueiro para chegar e jogar. Quem sabe, pelo menos mais um articulador para ficar na reserva. Claro que se vier um titular, tanto melhor, mas um jogador para disputar a posição com o Vitor Bueno, e mais um jogador para ser, digamos assim, um jogador de qualidade garantida pelos lados do campo. Porque hoje, tirando o Canóbio, nenhum dos jogadores do Atlético se pode dizer, não, esse vai entrar e vai resolver. Thiago Andrade joga uma boa, joga várias ruins, o Coelho joga uma mais ou menos e as outras ruins, aquela dificuldade dele na definição das jogadas, né, nas tomadas de decisão, e o Atlético vai precisar sim de reforços. Agora, quarta-feira, contra o Flamengo, o Wesley não precisa ficar nos 3 zagueiros. Faz uma linha de 4 com Kelvin, com Pedro Henrique, com Thiago Heleno e com Esquivel. Reforça o meio talvez com o Christian ou com o Alex Santana se estiver inteiro, ou joga mesmo com 3 atacantes.
Mas o certo é que o Atlético vai ter que ter mais gente para jogar, apesar de ter feito um bom primeiro tempo, mas vai ter que ter mais gente para jogar. E tem que usar as melhores peças possíveis para o jogo da quarta-feira. O retrato do jogo vinha sendo bom, mas o segundo tempo muito fraco do Atlético deixa dúvidas em relação a algumas peças que a gente podia imaginar como suplentes que ajudariam a resolver determinados jogos. Um abraço.